Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o pastor Antônio Leal, pastor titular da Assembleia de Deus em Custódio Lima, Magalhães de Almeida, Maranhão. Estamos aqui para trazer mais uma reflexão bíblica para o seu coração e ao final estaremos fazendo uma oração por você que ouviu esta mensagem. Meus amigos e irmãos, a nossa reflexão bíblica de hoje está no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 16 e 17, e tem como epígrafe: não devemos pensar mal contra o próximo. Faz parte da lição 7 da revista de adulto e tem como tema os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Queremos ler o texto para nós fazermos a nossa reflexão. O texto sagrado diz: eis as coisas que deveis fazer. Falai verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Muito bem, o capítulo 8 de Zacarias, meus amados, revela uma virada extraordinária na história de Judá. Depois do juízo e do exílio, Deus anuncia restauração, paz e prosperidade. Mas essa restauração não viria apenas de bênçãos externas. Ela exigia uma transformação moral e espiritual do povo. Por isso, os versículos 16 e 17 apresentam princípios fundamentais para uma vida comunitária saudável diante de Deus. Primeiro, a verdade como fundamento da convivência. Para ter uma boa convivência, é preciso que haja verdade. Observe que o versículo 16 diz assim: estas são as coisas que deveis falar, ou seja, que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Então veja bem, falai a verdade, cada um com seu próximo, ou com seu companheiro, como diz na versão corrigida, né? Então a restauração começa com a verdade. Nada destrói tão profundamente a comunhão quanto a falsidade, a manipulação e as meias palavras. Deus exige que o relacionamento entre os membros da comunidade seja marcado pela transparência e sinceridade. Além disso, ele ordena: executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. As portas eram o lugar onde os anciãos julgavam as causas. Deus queria que o princípio da justiça fosse imparcial, pacificador e íntegro. Quando deixamos a verdade de lado, inevitavelmente começamos a suspeitar, desconfiar, julgar mal e pensar mal dos outros. A verdade combate a malícia, porque ilumina o coração. Então, observe que o remédio para tudo isto é a verdade. Ponha isso no seu coração. Verdade. Fale a verdade. Não minta, não invente. Segundo, o coração é terreno da intenção e Deus o vê.
diz no versículo 17, né? Que diz: e nenhum de vós pense mal em seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso, porque todas estas coisas que eu aborreço, diz o Senhor. Glória a Deus. Então, todas essas coisas são coisas que eu aborreço, diz o Senhor. Então, aqui Deus aprofunda o mandamento. Não basta evitar ações prejudiciais, né? É preciso vigiar os pensamentos e intenções. Pensar mal do próximo, alimentar suspeitas, guardar ressentimentos, desejar prejuízo, planejar injustiça, tudo isso Deus vê. E Ele aborrece, Ele detesta, Ele odeia. Deus está vendo como você está agindo. Se você está pensando mal do seu próximo, se você está alimentando alguma suspeita, se você está guardando algum ressentimento, Deus está vendo. E se você deseja prejuízo para o próximo, Deus também está vendo. Se você está planejando injustiça, Deus está vendo. Isso mostra que o pecado contra o próximo começa no coração, antes de se manifestar em palavras ou atitudes. Já vem lá de dentro, já vem do coração. E onde há pensamentos maus, cedo ou tarde surgirão injustiças, fofocas, julgamentos precipitados, né? E conflitos. A restauração de Deus não é apenas externa, não. Ele quer purificar a forma como olhamos, a forma como julgamos e interpretamos o próximo. Quando deixamos o Espírito governar o coração, cessamos de imaginar o mal e começamos a buscar a paz. A parte B do versículo 17 fala de amar o bem, porque Deus ama o bem. Porque todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. O motivo para não pensar mal do próximo não é apenas moral ou social, é teológico. Fazemos isso porque Deus ama a verdade, Deus ama a justiça, ama a paz, ama a pureza de intenções, e Ele odeia tudo o que gera destruição, discórdia e injustiça. A vida do povo restaurado precisa refletir o caráter de Deus, precisa refletir o caráter do Deus que o restaurou. Assim como um espelho reflete a imagem daquele que está próximo dele, daquele que está de frente dele, então nós que fomos restaurados por Deus, precisamos refletir o caráter de Deus em nossas vidas. Zacarias capítulo 8, versículos 16 e 17, nos lembra que a vida com Deus exige verdade nos lábios. Lembre-se, verdade nos lábios, justiça nas decisões e pureza nos pensamentos. Não pensar mal contra o próximo é um chamado para vigiar o coração, combater as intenções erradas e cultivar uma disposição de paz, bondade e justiça. Quando a comunidade de Deus vive assim, ela se torna um testemunho vivo de que o Senhor está no meio dela, restaurando, curando e edificando. Glória a Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer agora uma oração pela sua vida. Você que está passando por esses problemas, não consegue falar a verdade, está sempre mentindo, está sempre suspeitando mal, e você sabe que isto não é bom, está prejudicando a sua vida. Talvez
o esposo contra a esposa e o esposo, os cônjuges, que é um problema muito sério, a questão da suspeição. E nós queremos orar por você e a sua família. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, meu Pai, por esta mensagem. Te pedimos agora em prol de todos aqueles que ouviram esta mensagem. Deus querido, que o Senhor dê graça para que cada um possa falar a verdade com o seu próximo. Ó Deus, que não haja suspeição, que não haja desejos malignos nos corações. Que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar também aqueles que se encontraram enfermos. Deus querido, que o Senhor opere nas suas vidas agora, meu Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal da sua vida. Você que está passando por problemas, em nome de Jesus, seja curado. Se é cura divina, que seja curado. Que Deus resolva, que Deus restaure a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar para a Escola Bíblica Dominical no próximo domingo. Não falte a EBD. Se você ainda não é aluno da EBD, procure a Escola Bíblica Dominical da sua igreja e frequente, matricule-se, faça parte, aprenda a palavra de Deus. E que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.